Olá, meus irmãos. Continuamos essa semana com o versículo 36 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, onde vimos a expressão prestaram conta, que basicamente trata da lei de causa e efeito, ou da lei de ação e reação. Todo efeito moral teve uma causa moral, ou todo efeito consciencial teve uma ação de pacto consciencial. Ou como na lei de ação e reação, que a física explica como sendo a força que se aplica em uma direção e ela retorna com a mesma intensidade. Aplicada à questão da convivência, podemos afirmar que a violência, a intolerância, a maledicência que se impõe, em algum momento ela retorna em forma de desafeto, antipatia, solidão ou de culpa, que é o mais comum. Com isso, o complexo de culpa se desenvolve. Seja na forma que for, estará sempre precedida por algum sentimento ou por alguma ideia. Dessa forma, a palavra, ela tem que ser expressa, pensada, sentida com responsabilidade. Voltemos então ao versículo de nosso estudo, novamente o versículo 36, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. O Logos, como sendo a linguagem expressa, seja na forma que for, estará sempre precedida por algum sentimento ou por alguma ideia. Dessa forma, a palavra, ela tem que ser expressa, pensada, sentida com responsabilidade. Quando vem o efeito daquele momento especial, da linguagem que foi expressa de forma irrefletida, irresponsável, temos então um momento crítico, de crise. É o momento em que teremos que usar de critério. Notem que todas essas palavras têm a mesma sílaba inicial, o mesmo radical. Estamos enfatizando essas palavras porque advém do grego, da palavra crise, para que possamos analisar a palavra juízo, descrita no versículo. Todas as palavras mencionadas têm em comum o mesmo radical, cri, que já estudamos anteriormente. Para relembrar, o radical cri está relacionado à prática, a uma ação muito empregada pelos garimpeiros. É aquela ação do garimpeiro de aluvião, ou seja, não é a mineração, em terras profundas. É o ato de pegar o cascalho do rio e com a bateia e trazer de encontro à luz, de modo a ir separando o que é o ouro ou pedra preciosa do restante do cascalho. O que não prestar, a lama, o cascalho, ele joga fora. O que for precioso, ele pinça. Este movimento de descartar o que não presta e ficar com o que é precioso, os gregos definiam com uma palavra, cri. Voltando à questão das palavras que começam com este radical, no momento de crise temos que fazer um processo de seleção do que tem qualidade, do que não tem qualidade, do que não serve para a nossa vida, daquilo que vai realmente agregar valor. Este é o momento crítico, pois se trata do momento em que vamos ter que usar de crítica. Crítica é a capacidade de detectar
o que tem valor do que não tem valor. E para se utilizar da crítica, temos que ter critério. Ter critério é saber o que é bom. Aprofundando um pouco mais, vamos pensar que neste momento de crise, onde temos que utilizar a crítica com critério, estamos falando da nossa casa mental, ou do nosso mundo emocional, ou daquilo que se expressa por meio da palavra. De tudo aquilo que for ser expresso pela palavra, devemos submeter antes a um critério, que é o Evangelho. De todas as palavras que podem ser ditas, quais delas refletem a luz do Cristo? Vamos pensar? Assim, aprenderemos a dizer somente o que é bom, o que tem valor para consigo e para com o próximo. Este processo, no entanto, exige esforço, porque é moroso, é dificultoso, é árduo, ou seja, exige de nós bom ânimo. Um garimpeiro não sai de seu conforto para ir mata adentro até chegar em um rio, se não for por necessidade. Da mesma forma, este convite para enfrentar o processo de autocrítica só aparece mediante a uma necessidade maior, ou seja, vem através da dor. É a crise que se instala geralmente em consequência de maus hábitos, efeito de causas anteriores, de algo que foi obra nossa, em algum momento, em alguma circunstância. Para que possamos compreender isso melhor, no livro Paciência, capítulo 5, A Crise Acontece, Emmanuel coloca a crise como a realidade incontestável na vida de qualquer pessoa, porque aparece sempre nos momentos de maior necessidade. Pode-se dizer, então, que tudo de bom nasce de um momento de dificuldade. É Deus nos tirando da posição de conforto para que a nossa vida tome outro rumo. Diz no livro, é um momento infalível na existência de cada um. Nessas ocorrências surge o momento de exame em que as nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. E neste sentido, no livro Justiça Divina, capítulo 17, intitulado Exames, Emmanuel traz-nos uma reflexão sobre o que aprendemos e aquilo que não conseguimos aprender. Diz ele, a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. O sofrimento nos pega de surpresa, expondo as nossas fragilidades, retirando as nossas máscaras, nos desnuda diante da nossa consciência e de Deus, para que o processo se fixe em nossa fisionomia moral. Deslinda, ou seja, revela os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. A enfermidade só se torna incômoda quando a dor é mais intensa. O dia da mudança está no ápice do momento de crise. Muda-se a perspectiva, buscamos valorizar outros detalhes que a dor nos apresentou. É a misericórdia divina agindo a nosso favor, levando-nos a refletir sobre o que é bom,
o que tem valor daquilo que é descartável. E continua: em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Trata-se aqui da análise dos efeitos, procurando as causas dos desvios na personalidade, no caráter, obrigando a tomar providências. Continuando, cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos, para definir-lhes a sanidade. Emmanuel está nos falando de critérios de sanidade, testados pelos momentos de crise, de ordem mental, psicológica. Nos leva a uma análise comportamental mais séria, mais profunda frente à vida, procurando e identificando as causas para cada provação. Daí vai nos requerer a mudança do ponto de vista, esclarecendo, identificando questões que precisam ser melhoradas nas diversas posições que ocupamos no dia a dia. Continua: a vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós, diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizarmos. Ou seja, a vida avalia-nos o potencial, mesmo que não utilizemos dele no momento. As crises nos convidam a uma avaliação crítica de nós mesmos para descobrirmos o que em nós tem valor, nos educando para o porvir. Continua Emmanuel: não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame na hora da crise. A crise, então, vem para que se descubra quanta luz estava soterrada por toneladas de vícios. No livro Há 2000 anos, na segunda parte, capítulo 5, intitulado Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio, Emmanuel, então, relata a sua vida como senador Públio Lentulus, estava vivendo um momento crítico. Diz na passagem: como homem, vivera unido aos processos do Estado que lhe roubavam as mais encantadores entretenimentos da vida doméstica, e como esposo não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. De que lhe valia então a auréola do triunfo, se ela lhe chegava como intragável cálice de amargura? De que valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão da sua fortuna, sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo? Aquilo que o mundo entrega e nos fascina, que nos imprime os tóxicos na alma, vai reverberar-se e se transformar em crise de consciência. E esta é a hora de buscarmos novas e oportunas avaliações mais íntimas, no sentido de nos fortalecermos contra as investidas que vão se traduzir perturbadoras. Mudam-se as prioridades
O valor que demos às coisas não passará de cascalho atirado ao monturo. O verdadeiro valor estará sempre nas expressões mais sublimadas do sentimento, no contato com o outro e no contato conosco, intimamente. Noutra passagem continua: Jesus de Nazaré disse com voz súplice e dolorosa: foi preciso perder-se eu, o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem, mas se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. O sentimento de culpa tortura a alma. E Emmanuel continua: penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação, tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava, agora, a atravessar o angustioso transe. Públio Lentulus, reconhecendo a responsabilidade que cabe e também que cabe a todos nós, faz uma oração sincera que repercute em todo o espírito. E então as máscaras caem, desnuda-se a alma. Uma sensação de vazio, de tempo perdido nos atravessa o coração. Deus que vê a todos, ampara em silêncio para que se revigore o bom ânimo, para enfrentar novas e desafiadoras batalhas. O dia do juízo é então o momento de crise, onde teremos que adotar de critérios e ter posição crítica para saber o que fica de valioso em nossa vida e o que teremos que nos desprender. Não devemos descartar, no entanto, o constante auxílio divino, através da oração, para que nos sustente nesses difíceis momentos. Fiquem todos com Deus e pensemos com carinho nos ensinamentos de hoje.